Olá, bom dia. Me chamo Christian e faço parte do grupo PET Física. Nesse vídeo vou explicar bem resumidamente o que é uma estrela de nêutron e como ela funciona. Estrelas de nêutron são uma das coisas mais extremas no universo. Elas são núcleos atômicos gigantes com apenas alguns quilômetros de diâmetro e possuem massa dezenas de vezes maior do que o próprio Sol, ou seja, um corpo pequeno com muita massa. É, mas antes de entrar nesse conceito, é bom explicar como uma estrela assim funciona. Uma estrela se mantém viva, entre aspas, através de um frágil equilíbrio que existe entre a gravidade e a pressão que a estrela exerce dentro dela. A gravidade, ela tenta comprimir a estrela de fora para dentro, e a grande pressão que existe, que é causada por tonelada de plasma, tenta empurrar para fora. É, Esse equilíbrio faz com que a estrela mantenha-se estável durante alguns milhões ou bilhões de anos. Com isso, ocorre a fusão nuclear, que ocorre graças à gravidade que empurra todo esse plasma para o núcleo da estrela, fazendo com que esse material seja tão espremido que force os núcleos a se fundirem. Isso é bem resumidamente como funciona uma fusão nuclear. São extremas temperaturas que ocorrem no núcleo de estrelas que acabam fundindo núcleos simples em núcleos mais pesados. Enquanto esse equilíbrio existe, a estrela é bem estável, mas alguns bilhões de anos o hidrogênio acaba e, em caso de estrela como o Sol, passam por uma fase gigante que queima ela em carbono e oxigênio antes de se transformar em estrelas anãs. Esses conceitos são para estrelas do Sol, um pouco menores do que o Sol e, se não me engano, até 7 vezes maiores do que o Sol. Quando existem estrelas bem maiores do que o Sol, as coisas mudam bem drasticamente. Em estrelas supermassivas, quando o hélio acaba de queimar, por um momento o equilíbrio entre a pressão e a radiação acaba, e a gravidade acaba vencendo, pressionando a estrela, deixando ela ainda mais quente. O núcleo queima bem mais quente e queima muito mais rápido, fazendo com que as camadas externas da estrela incham centenas de vezes, fundindo elementos mais pesados. Até o momento, a estrela estava fundindo hidrogênio em hélio, e esse processo muitas vezes demorava bilhões de anos. Mas, a partir de agora, temos elementos mais pesados sendo fundidos, e o tempo dessa queima de elementos é muito mais rápido. É, os próximos estágios são carbono em neônio, que demora séculos, neônio em oxigênio, que demora só um ano, oxigênio se transforma em silício, que demora só alguns meses, e silício se transforma em ferro, que demora só um dia. Bom, quando chegamos no ferro, as coisas mudam também. O ferro é considerado cinza nuclear, ou seja, ele não tem energia nenhuma para dar e não pode ser fundido em outros elementos. Com isso, a energia da fusão acaba e a gravidade vence, ou seja, o ferro é literalmente o limite para as estrelas. Elas não conseguem fundir ferro, elas não conseguem passar desse elemento, isso é o máximo. Sem a pressão da fusão, que é exercida no núcleo, o próprio núcleo é esmagado pelo gigantesco peso do resto da estrela. E nesse ponto algo muito interessante acontece. A partir daqui, partículas como elétrons e prótons que não querem ficar próximas por vários conceitos físicos e quânticos, são obrigadas a se aproximarem, graças a essa pressão absurda. Com isso, os elétrons e os prótons se fundem em nêutrons, que ficam extremamente próximos uns dos outros. Para um efeito de comparação, o núcleo de ferro do tamanho da Terra é reduzido, durante esse grande colapso, em uma bola de ferro do tamanho de uma cidade, ou seja, dezenas de vezes. Outra coisa, não é só o núcleo que é exprimido. Toda a estrela implode, com a gravidade puxando suas camadas externas a incrivelmente 25% da velocidade da luz, o que é muito rápido. Essa implosão é ricocheteada pelo núcleo de ferro, criando uma onda de choque que explode e lança o resto da matéria para o espaço. Isso é chamado de supernova, a tão conhecida supernova, que é uma explosão capaz de ofuscar uma galáxia inteira. Bom, esse conceito das camadas externas se ricocheteando com o núcleo é uma ideia de como você jogar uma bola na parede e ela quicar de volta. É literalmente isso. Tem muita matéria que acaba se chocando com o núcleo e voltando numa velocidade altíssima, produzindo muita energia. O que sobra de tudo isso é uma estrela de nêutron. Sua massa é milhões de vezes a massa da Terra, porém é comprimido em um objeto de normalmente 25 quilômetros de largura. Em efeito de comparação, um cubo de açúcar feito da matéria de uma estrela de nêutron possui bilhões de toneladas. Tipo, é muita matéria em um pequeno espaço. Extremamente densa. Do lado de fora, a estrela de nêutron é super extrema. Sua gravidade é a mais forte do universo, perdendo somente para buracos negros. E se ela tivesse um pouco mais de massa, ela acabaria se tornando um buraco negro nesse processo. A superfície de uma estrela de nêutron pode chegar a 1 milhão de graus Celsius. O Sol, em efeito de comparação, o Sol só tem 6.000 graus Celsius na superfície.
É, embora esses núcleos atômicos gigantescos sejam estrelas, de várias maneiras, elas são como planetas, com crostas sólidas por cima de um núcleo líquido. A partir de agora, entrando no conceito de estrelas de nêutrons em si, vou explicar um pouco como ela funciona e como ela é dividida nas suas camadas. A crosta é extremamente dura. As camadas mais externas são feitas de ferro que sobrou da supernova, espremidos em uma treliça de cristal, com um mar de elétrons fluindo através deles. Quando ele vai se aprofundando, a gravidade aperta os núcleos mais próximos. Encontramos, a partir que a gente vai mais próximo do núcleo, encontramos menos e menos prótons. Conforme a maioria se funde, vai se fundindo em nêutrons, até que alcançamos a base da crosta. Aqui os núcleos são tão apertados que eles começam a se tocar. Prótons e nêutrons se reorganizam, fazendo cilindros ou folhas longas. Núcleos enormes com milhões de prótons e nêutrons com formato de espaguetes e lasanhas. Sim, esses nomes mesmo. Que os físicos chamam de pasta nuclear. Falando um pouco sobre a pasta nuclear, ela é considerada provavelmente o material mais resistente do universo. Que, em tese, ela pode ser até inquebrável. Porque um pedaço de pasta nuclear dentro de uma estrela de nêutron pode até fazer montanhas de no máximo alguns centímetros, mas muitas vezes maiores do que os Himalaias. Ou seja, aquele conceito que a gente usou de que um cubo de açúcar da estrela de nêutron tem bilhões de toneladas, essa pasta nuclear tem esse mesmo conceito. Um pequeno pedaço dela vale mais do que toneladas e toneladas de montanhas. Bom, agora abaixo da pasta nós chegamos no núcleo. A partir daqui a gente não tem certeza de como as coisas funcionam, mas temos uma ideia. Uma das coisas que podem acontecer aqui é que os prótons e nêutrons, graças às grandes temperaturas, podem acabar se dissolvendo em um que é chamado de oceanos de quarks, ou o nome científico quark gluon plasma. É basicamente a mesma coisa que acontece em uma estrela normal, onde os átomos acabam se quebrando em prótons, nêutrons e elétrons, só que com uma temperatura que é muito maior e muito mais extrema, os próprios prótons, nêutrons e elétrons acabam se quebrando em quarks e gluons, que são as partículas mais fundamentais que conhecemos. Ou talvez eles permaneçam apenas como prótons e nêutrons, ninguém sabe ao certo. Quando estrelas entram Quando estrelas de nêutrons entram em colapso, elas começam a girar muito, muito rápido, como uma bailarina puxando os braços. Estrelas de nêutrons são bailarinas celestiais, girando muitas vezes por segundo. Isso cria pulsos porque seu campo magnético cria um feixe de onda de rádio, que passa todas as vezes que ela gira. Esses pulsos de rádio são os tipos mais conhecidos de estrelas de nêutron. Aqui na Via Láctea existem cerca de 2.000 pulsos de rádio, ou seja, 2.000 estrelas de nêutrons desse tipo. E esses campos magnéticos são os mais fortes do universo, cerca de 1 quadrilhão de vezes mais fortes que o da Terra. Depois que eles nascem, eles são chamados de magnetários, são literalmente os ímãs mais poderosos do universo. Mas o melhor tipo absurdo de estrelas de nêutron é quando ela tem uma amiga estrela de nêutron. Quando as duas estão irradiando energia com ondas gravitacionais e ondulações no tempo e espaço, suas órbitas podem decair e elas podem colidir e literalmente se matar em uma explosão chamada kilonova, que expele muito de suas entranhas. Se vocês acharam supernovas interessantes, kilonovas são muito mais interessantes e extremamente mais energéticas. Quando elas fazem isso, as condições ficam tão extremas que, por um momento, núcleos pesados são formados novamente. Nessa parte, não temos uma fusão nuclear de núcleos simples em núcleos pesados. Aqui é uma matéria pesada e rica em nêutrons que estão se desmoronando e remontando. Literalmente, é tanta matéria que ela acaba se juntando aos poucos e criando elementos. Apenas recentemente que aprendemos que essa é provavelmente a origem da maioria dos elementos pesados do universo, como ouro, urânio, platina e outros. Portanto, agora temos duas estrelas de nêutrons que colapsam e se tornam um buraco negro, morrendo mais uma vez. Ao longo de milhões de anos, esses átomos se misturam formando galáxias, mas alguns deles acabam em uma nuvem, que a gravidade se junta para formar estrelas, planetas e repetindo o ciclo. Nosso sistema solar é um exemplo, e os restos daquelas estrelas de nêutrons que vieram antes de nós e estão à nossa volta fazem parte disso.